Toda escolha conta uma história, mas nem sempre a nossa. Às vezes, o caminho que seguimos é o desvio que alguém antes de nós não pôde fazer. A profissão que escolhemos, o amor que suportamos, a liberdade que adiamos, podem ser formas discretas de lealdade. Lealdade a dores que não começamos. Lealdade a histórias que atravessam o sangue, moldam o olhar e fazem o coração se mover na direção de um destino que não escolhemos. Chamamos isso de ressentimento familiar. Mas não o ressentimento que grita, e sim o que sussurra, o que se aloja no fundo do peito e faz da nossa vida um palco onde velhas cenas se repetem. Uma cena acontece, o cenário muda, mas o chão que gira é o mesmo. É assim que o psiquiatra Leopold Sonde descreveu a transmissão invisível entre gerações. Sonde acreditava que não herdamos apenas o DNA biológico, mas também impulsos inconscientes de destino, tendências afetivas, morais e até escolhas de vida que pertencem à linhagem. Ele chamou isso de inconsciente familiar. Segundo ele, esse inconsciente funciona como um palco que gira lentamente, trazendo à cena, uma e outra vez, os mesmos dramas não resolvidos. Se numa geração houve rejeição, na seguinte pode surgir alguém tentando reparar, de forma inconsciente, essa rejeição. Se houve humilhação, outro membro pode dedicar a vida inteira a restaurar a honra da família. E assim, a história se move sem se mover de fato. Antes que você respirasse pela primeira vez, o enredo já estava em curso. As falas principais foram escritas em silêncio. Promessas, culpas, ausências, segredos. Você entra no palco e, sem perceber, começa a representar um papel que já estava designado. Talvez seja o papel do filho conciliador, que tenta manter a paz entre pais conflituosos, ou da filha forte, que cuida de todos enquanto reprime suas próprias fragilidades, ou ainda do herdeiro rebelde, que inconscientemente luta contra o destino dos que vieram antes. Esses papéis não são escolhidos, são herdados, e como todo roteiro familiar, eles se disfarçam de virtude. Sou responsável, sou grato, sou protetor. Mas muitas vezes, essas virtudes escondem a tentativa de compensar o que alguém perdeu. As famílias, por amor, tentam proteger, mas às vezes protegem demais. Criam expectativas implícitas. Não me decepcione. Você tem mais oportunidades do que eu tive. Aproveite o que eu não pude viver. Essas frases aparentemente inocentes carregam mandatos invisíveis. O filho sente a pressão de realizar o sonho que o pai não concretizou. A filha sente culpa por ter a liberdade que a mãe não teve. E assim, amor e ressentimento se entrelaçam. O amor quer continuar, o ressentimento quer reparar. Ambos movem a alma, mas só o amor liberta. Toda a família é um tecido de afetos, uns luminosos, outros sombrios, mas ambos fazem parte da trama. As dores não elaboradas se transformam em símbolos flutuantes, buscando um novo corpo para se manifestar. Na psicogenealogia, chamamos isso de herança emocional. Ela não é uma sentença, é um convite à consciência. Quando uma geração sofre em silêncio, a seguinte fala por ela, mas quando alguém fala, o ciclo começa a se dissolver. Sonde identificou 4 modos de o inconsciente familiar influenciar o destino. Repetição de destino. Quando alguém revive a história de um antepassado, como um casamento infeliz, ruína financeira, abandono. Identificação reparadora. Quando o sujeito tenta corrigir o sofrimento de outro, vou ser feliz no lugar dela. Negação. Quando faz exatamente o oposto. Nunca serei como meu pai, mas ainda está preso à referência. Escolha consciente quando reconhece o padrão e decide diferente, integrando a herança sem ser dominado por ela. A última é a meta da cura, transformar destino em escolha. Pense naquelas famílias onde todos seguem a mesma profissão, ou nas que repetem o mesmo tipo de casamento, mesmo que infeliz, ou nas que sempre têm um filho doente, um salvador, um fracassado, um exilado. Esses papéis funcionam como equilíbrios inconscientes dentro do sistema familiar. Se um antepassado foi excluído, outro pode surgir para representá-lo. Se houve uma injustiça, alguém pode nascer com o impulso de compensar.
Nada disso é racional, é simbólico, e só muda quando o inconsciente é trazido à luz da palavra. A cura não vem de romper com a família, mas de compreender as forças que atuam dentro dela, de perceber o que é nosso e o que é herdado, de devolver o que não nos pertence com amor, não com raiva. Sionde dizia que todo destino é um compromisso entre o eu e o inconsciente familiar. Isso significa que não podemos mudar o passado, mas podemos escolher como responder a ele. A partir do momento em que reconhecemos o roteiro invisível, podemos reescrever a cena. Como se faz isso na prática? Reconhecendo as mágoas herdadas. Pergunte-se: o que dói em mim que parece não ter origem em mim? Observando escolhas feitas por obrigação, não por desejo. Refletindo sobre expectativas parentais que ainda ecoam na sua vida. Transformando o silêncio em palavra, seja na terapia, na escrita, na arte, na oração. Separando amor de dívida. Amar não significa carregar o peso dos ressentimentos que não são seus. Esses passos não são rápidos, são profundos. E cada um deles exige coragem para olhar o que está por trás da cortina. Os ressentimentos familiares raramente se mostram de forma direta. Eles se acumulam em pequenos gestos, comparações sutis e expectativas não ditas. Freud via neles uma espécie de culpa ancestral, herança emocional de amores frustrados e desejos reprimidos. O ressentimento, no fundo, é amor que perdeu o caminho da palavra. É afeto que não pôde ser reconhecido, que se transformou em dívida. Por isso, muitas vezes, o ressentimento se confunde com o dever. Eu preciso cuidar dela. Eu não posso decepcionar meu pai. Eu tenho que manter a família unida. Essas frases tão comuns escondem um preço silencioso, o de viver a vida tentando reparar algo que não é seu. Freud chamava de repetição compulsiva o movimento inconsciente que nos leva a reviver situações semelhantes às do passado, mesmo quando queremos o oposto. Freud expandiu essa ideia. Não repetimos apenas o nosso passado, mas o passado da linhagem. Ele afirmava que o destino é escolhido inconscientemente. Ou seja, escolhemos, mas quem escolhe em nós pode ser o avô, a avó, o tio, a mãe. Por isso a pergunta que cura é: por quem estou escolhendo o que escolho? Imagine uma mulher chamada Helena. Sua mãe, Maria, era uma mulher inteligente, sonhava em estudar, mas se casou cedo e abriu mão da própria carreira. Durante anos, Maria dizia com um meio sorriso: o importante é a família, não é mesmo? Helena cresceu ouvindo isso. Tornou-se uma profissional brilhante, mas cada conquista vinha acompanhada de culpa. Ao receber uma promoção, sentia que estava traindo a mãe. No amor, repetia relações em que precisava escolher entre ser livre ou ser amada. Helena não percebia, mas vivia o palco giratório da renúncia materna. A mãe calou o próprio desejo e a filha, sem saber, herdou o eco desse silêncio. O ressentimento de uma virou o dilema da outra. Lacan nos lembra: o desejo do homem é o desejo do outro. Desde o nascimento, somos moldados pelo olhar dos pais, pelo que eles quiseram de nós, pelo que esperaram, pelo que temeram. Quando esse desejo não é simbolizado, quando o filho não entende o que o outro quer dele, surge um vazio. E nesse vazio, o ressentimento floresce. O filho se pergunta, mesmo sem palavras: o que preciso ser para ser amado? Essa pergunta pode durar uma vida inteira. E enquanto ela não encontra resposta, seguimos representando papéis que não são nossos, buscando aplausos de pessoas que já saíram do palco. Olhar o palco giratório é doloroso, porque significa ver o que sempre esteve ali, mas nunca foi dito. Significa reconhecer que amamos pessoas que também feriram e que fomos feridos por pessoas que amavam. Mas essa ambiguidade é o que nos torna humanos. Quando enxergamos o drama familiar com compaixão, algo se desloca. O ressentimento perde a força, o amor volta a circular, o destino se abre. É como se o palco finalmente parasse de girar e a cena se tornasse nossa. O perdão aqui não é esquecimento, é reconhecimento sem negação. É olhar o passado e dizer: eu entendo o que você viveu, mas escolho não continuar a repetir. Esse perdão é um ato de individuação. É quando o filho se torna sujeito e não apenas herdeiro. Quando o amor deixa de ser dívida e volta a ser fonte. Ao libertar-se das amarras do ressentimento, algo novo emerge. O desejo autêntico. O desejo que não é resposta nem reparação, é criação. Descobrir o que se quer de verdade
É o maior gesto de amor que alguém pode oferecer à sua linhagem. Porque quando um descendente vive de forma plena, ele não rompe com os ancestrais, ele os redime. Ele transforma o ciclo de dor em legado de consciência. Um dia talvez você perceba. O palco girou, mas você ficou. Os personagens mudaram, mas você já não representa. Você está presente de corpo inteiro. E então as mágoas antigas se tornam lembranças. Os papéis herdados se tornam histórias. E o amor, enfim, volta a ser livre. Cada escolha carrega um eco. Às vezes o eco do medo, às vezes o eco da coragem. Mas toda vez que uma escolha nasce da consciência, algo se cura em nós e nos que vieram antes. Porque quando alguém decide amar sem dívida, trabalhar sem culpa e viver sem repetir, todo o palco familiar respira aliviado. As cortinas se abrem, a peça muda. E pela primeira vez você é o autor. Este episódio é um convite para olhar com coragem para o que realmente move suas decisões e escolher por si. Compartilhe sua experiência nos comentários. Siga Fragmentos da Alma para mais reflexões sobre o invisível que nos habita. Nos reencontramos em breve.